Território terapêutico, território, na verdade, quando a gente vai procurar essa nomenclatura, a gente vai encontrar definições basicamente voltadas à geografia. Mas o nosso território, o território pensando na saúde mental, ele está ligado à concepção de promoção de vida. Pensar em território é pensar em dentro e em fora. Ele é uma possibilidade de realizar, ele proporciona, na verdade, ações na rua, fora das instituições. Uma outra forma também de enxergar território é como locus, onde a gente planeja e executa ações. É uma possibilidade da gente fazer ações, construir, na verdade, ações junto aos pacientes e não por ele. Então, o território ele propõe isso e ele oferece essa disponibilidade, essa condição. O Holistia, que é um hospital-dia em saúde mental, ele é um serviço complementar de reabilitação e suporte psicoemocional para pessoas com limitações funcionais que, em decorrência do transtorno mental, tiveram interrupções nos seus ciclos de vida com comprometimento nas principais áreas, que é a área laboral, a área acadêmica, social e de lazer. Aqui eu trouxe algumas fotos, só para vocês perceberem um pouco do nosso espaço, da nossa estrutura. A gente segue um formato grupal. No Hospital Dia, a gente não vai ter um acompanhamento individualizado, exceto o acompanhamento de técnico de referência. Mas, assim, basicamente, a gente segue um formato grupal, mas a gente acolhe a individualidade do paciente, dentro desse contexto coletivo, trabalhando as relações e como essas relações se estabelecem nesse espaço. As atividades elas são recursos importantíssimos, são imprescindíveis para o formato de hospital-dia. Então, datas comemorativas, saídas externas, o uso e exploração do território, ele faz parte e ele é imprescindível no nosso hospital-dia, funcionando como um recurso importantíssimo. O território terapêutico ele faz e tem uma função importantíssima no nosso serviço. Ele funciona, de fato, como um aliado, promovendo possibilidades de fazer com que o sujeito vivencie experiências fora das instituições. No nosso hospital-dia, a gente se baseia em 3 eixos também. Porque vocês podem pensar assim, não, é um espaço onde coloca os pacientes lá e aí tem várias atividades e as atividades servem para qualquer paciente, não é bem assim que funciona. Então, a gente tem um grupo de atividades, oficinas, que são oferecidas e elas são classificadas em cada eixo desse. Então, foi pensado, na verdade, para qualificar e para que a gente possa atender cada vez mais a demanda do paciente. Então, a gente tem um eixo psicodinâmico, que cuida da individualidade do paciente. Geralmente, são grupos de psicoterapia, grupos de fala, são conduzidos pelo psiquiatra, pelo psicólogo. E a intenção é, basicamente, cuidar da individualidade do paciente, como é que ele estabelece uma relação com essa doença, o que é que ele entende sobre tratamento, qual é a compreensão que ele faz, por exemplo, de estar lá no hospital-dia, qual o sentido de estar lá. Então, é bem focado na individualidade do paciente. Eixo socioterapêutico estimula a socialização, as relações, então tem vários grupos que a gente consegue acionar e acessar essa socialização e estabelecer essas relações. A gente tem sessões de sociodrama, musicoterapia, tem as oficinas terapêuticas, artes manuais, música, todas essas atividades a gente entende e a gente acredita que viabiliza a socialização. E, claro, que a exploração e o uso do território está contido nesse eixo socioterapêutico. Eixo biológico promove a consciência e o cuidado com o próprio corpo. Então, aqui a gente tem as sessões de fisioterapia, a gente tem orientação nutricional, expressão corporal, alongamento, todas elas contemplando o eixo biológico. Então, dessa forma, a gente segue essa linha de trabalho baseado no conceito de ambientoterapia e, a partir daí, a gente consegue exatamente indicar o paciente para aquela atividade específica, a partir, claro, da construção do plano terapêutico. Então, cada paciente no nosso espaço ele tem o que a gente chama de plano terapêutico individualizado. A partir daí, a gente vai direcionar os pacientes para a atividade que a gente acredita que seja mais interessante e que vá avançar o processo de tratamento deles. A rua como aliada. Na verdade, essa é a proposta maior do meu tema. Quando a gente pensa assim, nos recursos terapêuticos, ou seja, as atividades, os grupos, as oficinas, a gente acredita que esses recursos são imensamente producentes, funcional, mas eles ocorrem dentro de um espaço.
institucional. E esses espaços, eles têm as suas limitações, sim. Por que que tem essas limitações? Porque as intervenções que ocorrem quase que a todo momento nesse local, que é o que a gente chama de espaço protegido, ocorre basicamente entre técnicos e pacientes. Então, quando a gente expande para o território, a gente consegue agregar o tratamento desses pacientes todo social. E aí tem uma foto que acho que ilustra bem para vocês, porque assim, esse social que a gente agrega ao tratamento do paciente é um social que é rico em estímulos, rico em dispositivos públicos, privados, então lojas, delicatessen, barraquinhas de revista, de coco, tudo isso agora vai fazer parte da proposta de tratamento do paciente, e todos esses elementos contidos no território é que vai fazer agora uma intervenção no aqui e agora. E essas intervenções, elas quase sempre provocam situações muito inusitadas e situações, em alguns casos, bastante complexas também. Então, nesse exemplo, quando a gente começa a ir para o território, quando a gente vai para a rua, essa rua que é rica em estímulos, e naturalmente os pacientes começam a perceber o seu entorno e naturalmente também começam a ser percebidos, esse set, essa rua, esse externo, ele vai proporcionar aos nossos pacientes experiências mais ricas, experiências mais reais. Então, assim, antes que estava lá, no espaço de um protegido do Hospital Dia, que a interação era entre o técnico e o paciente, agora eles vão viver experiências mais reais com outras pessoas, com objetos, as relações de poder. O território é, por excelência, o lugar onde se constrói relação de saber e de poder. A subjetividade desses pacientes vão estar em constante mutação. Assim, eles vão conseguir ressignificar as formas de atuar no mundo. Como é que tudo isso começou? Como é que a gente começou a usar o território, que até então não tinha uma nomenclatura de território terapêutico, era só a rua. Como é que isso começou? Como é que teve essa trajetória? Como é que a gente inseriu esses pacientes nesse contexto? A ideia, inicialmente, quando começou o Hospital Dia, era que os pacientes, na verdade, entrou como uma atividade a mais na grade de atividades. Mas a gente tinha um objetivo assim, muito comum. O que acontecia? Os pacientes, eles eram, na época, quase todos sedentários. E aí a ideia era a gente proporcionar um mínimo de atividade física para esses pacientes. E aí sempre era o mesmo rumo, o mesmo destino, uma praça que fica localizada próximo ao nosso espaço. E aí a ideia é que eles pudessem caminhar pela praça, utilizar alguns equipamentos que lá estavam nessa praça, fazendo a sua atividade física. O que acontece? Com o tempo, essa caminhada, que era totalmente despretensiosa, ela começou a ser preenchida com alguns recursos. Não é? Na verdade, os pacientes começaram a ser acionados por tudo aquilo que eles estavam vendo. E aí, aquele destino que era sempre focal lá na praça, com aquele objetivo a cumprir, que era a atividade física, começou a ser preenchido por algumas paradas. Então, os pacientes começaram a parar na loja da Barraquinha do Coco, começaram a ver as revistas que estavam na banca, começaram a parar na delicatessen para ir ao banheiro. Então, tudo isso fez com que eles começassem a perceber exatamente o que é que estava ao seu entorno e, naturalmente, as pessoas, de fato, começaram a nos notar. Aqui tem algumas fotos que ilustram essas atividades, essas caminhadas, a gente saindo para fazer essa caminhada, utilizando os equipamentos. É importante salientar que todas essas atividades, toda essa inserção no território, a gente faz sempre acompanhado de um terapeuta e de um cuidador. Na verdade, os profissionais que facilitam esse encontro com o social. Nem todos os pacientes que estão no nosso serviço, eles não têm uma inabilidade social muito, muito concreta, nada que impeça as suas relações. Então, assim, para esses casos específicos, as intervenções eram muito pontuais, muito tranquilas em relação a cuidado ao atravessar na rua, prefira atravessar pela sinaleira e pela faixa. Ao entrar no estabelecimento, cumprimenta as pessoas, não fala tão alto. Mas a gente tinha um caso específico que, assim, esse social ele causava muita estranheza.
E aí eu trago um caso para vocês muito rapidinho dessa experiência, que foi muito importante para a gente, e aí que realmente demarcou o quanto, e fez essa transição do território, simplesmente, e passou a gente considerar um território terapêutico como um recurso importante e imprescindível para o trabalho no Hospital Dia. A gente tinha um caso de uma paciente, a gente acompanhava na época uma paciente que era assim, extremamente tímida, desconfiada. Isso tudo era justificado pelo quadro dela. Uma paciente psicótica, quadro paranoide. Ela, quando estava na crise, ela fez algumas escoriações na pele, no braço, no rosto, e, de fato, isso provocava, a aparência dela provocava uma estranheza e um espanto nas pessoas que olhavam. Mas, assim, com o tempo, essa paciente começou a participar desses passeios conosco, começou a explorar, entre aspas, esse território com a equipe, com os pacientes. Mas, assim, era muito particular a maneira como ela passeava, como ela ia com a gente. Ela depositava toda a confiança nos profissionais. Ela andava segurando no braço, andava atrás do profissional. E, assim, muito tímida, muito desconfiada. Uma outra característica dessa paciente eram os cabelos que ficavam sempre no rosto, de modo a não olhar as pessoas, para que também não pudesse ser vista. E aí, um belo dia, passeando lá na praça, normal de todas as mulheres, né? A gente sempre é atraído por uma loja, por uma roupa, e assim não foi diferente com ela, não. E aí essa paciente foi chamada a atenção, foi capturada por essa loja, e aí sobre que eu faço questão de nomear como a vitrine encantada, porque foi um processo encantador. E aí essa paciente, sob muita insistência do terapeuta, ela resolve entrar na loja. E aí, quando ela sai da loja, simplesmente ela fala assim para quem estava com ela: me trataram tão bem, parece que não notaram nada. Então, assim, essa experiência ela foi assim um divisor de águas para a gente realmente nos aliarmos ao território e fazer dele um recurso imprescindível para o nosso processo de tratamento. Talvez, se essa paciente ela ficasse lá no Hospital Dia, com as atividades, utilizando os recursos terapêuticos que lá estão, fazendo as suas interações com os pacientes, com os técnicos, a gente fazendo intervenção o tempo inteiro, talvez ela nunca tivesse passado por essa experiência. Então, assim, nesse caso específico, a gente pode perceber o quanto que o território ele foi um agente transformador. No território, a gente encontra a excepcionalidade, a gente encontra o inesperado, a gente encontra a imbricação das relações e a gente aprende e a gente experimenta o tempo inteiro. O Hospital Dia é um espaço onde eu gosto de falar que é um exercício para a vida. A internação não é só para sanar o quadro agudo e acabou, vai para casa. Não é só isso. Quando o paciente entra em um processo de tratamento, ele entra para se tratar, ele entra para ressignificar o seu comportamento, o seu padrão, as suas ações. E, assim, o Hospital Dia é o espaço onde isso a gente vê o tempo inteiro. Essa transformação é constante. Então, a gente experimenta tudo ali dentro. Por isso que ele, de fato, se torna um locus protegido, um locus terapêutico protegido. Mas a ideia vai fazer o quê com toda aquela experiência que se adquire nesse espaço que é tão acolhedor, que é tão protegido, que é tão repleto de atividades e salas planejadas e uma equipe multidisciplinar preparada? Se ele tem lá fora todo o social para ele poder treinar, para ele poder experimentar, para ele poder, em algumas vezes, em algumas situações, quebrar a cara. Vou trazer uma experiência que assim foi bem marcante para mim, de um outro paciente que não é do Hospital Dia, mas eu vou trazer porque foi uma experiência bem importante de como esse território ele é desvelador de várias situações. A gente tem um paciente que ele tem uma certa dependência em alguns aspectos de autocuidado, de vestir roupa, de abotoar calça, blusa, porque ele tem uma dificuldade na destreza manual. E aí a gente foi no shopping uma vez, e ele pediu para ir ao banheiro. Eu falei, ele tinha condição total de ir ao banheiro, não tem problema nenhum. Ele é autônomo, inclusive, em vários outros aspectos, bastante comunicativo. E aí eu não pude acompanhar, claro. Quando ele sai do banheiro, ele sai pé da vida. Poxa, o cara
me distratou, foi super grosseiro comigo, só porque eu pedi para ele abotoar minha calça. Então, assim, ali, naquela hora, aquela situação inusitada, complexa, foi sério, não é? Na hora a gente ri, a gente toma aquele espanto até da forma como ele chegou hiper, mega ofendido, mas, assim, a intervenção foi feita na hora. Então, é só para mostrar um pouco da riqueza do território, como que a gente consegue alcançar vários aspectos e como a gente amplia o tratamento dos nossos pacientes, utilizando desse recurso importante. É uma aliança realmente muito necessária. E aí, quando a gente está no território, falo técnicos e pacientes também, a gente consegue ser livre, atuando sobre o meio e criando a partir dele e com ele, voltando-se para o mundo. Obrigada.